Água da vida, se eu disser que estou com sede, pão da vida, se eu disser que estou com fome, tu virás com teu Espírito, com tua glória, como as águas sobre o mar. Água viva cobre-me, meu peito bate, vem inundar-me. Tudo que eu preciso encontro em ti. Te amo, te amo, Senhor. Autor da vida, tua voz eu quero ouvir. Pai da vida, só quero estar perto de ti, Deus, e tu virás com teu Espírito, com tua glória, como as águas sobre o mar. Água viva cobre-me, meu peito bate, vem inundar-me, Senhor. Tudo que eu preciso encontro em ti. Te amo, Jesus, vem hoje aqui. Cada coração clamar pelo Senhor, desesperados pelo teu agir. Te amamos, te amamos, eu te amo, Jesus. Eu desejo mais, muito mais de ti, Senhor. Sim, Deus. Vem com tua glória, vem com tua glória, vem com tua glória. Quem tem sede, beba
beba e viva. Vem com tua glória, vem com tua glória, vem com tua glória. Quem tem sede, beba e viva. Vem com tua glória, oh, vem com tua glória. É o clamor da tua igreja, vem com tua glória. Quem tem sede, beba e viva. Água viva cobre-me, meu peito bate, vem inundar-me, Senhor. Oh, tudo que eu preciso. Tu és nuvem, Deus, tu és fogo. Te amo, te amo. Jesus, vem hoje aqui. Cada coração clama por ti, Senhor. Desesperados pelo teu agir. Te amamos, te amamos. Glória a Deus. Eu, João, vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também outros mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. Entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados, escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Fernando, Que lugar é esse? Que lugar estranho? lugar é esse? Tô te esperando, ó. Que lugar diferente é esse? Senhor, Fernando, mostra-me as tuas mãos. minhas mãos estão sujas! Por quê? Por que minhas mãos estão Por sujas? que a mão tá suja? Só festa, balada, amigo, curtição. Nunca preocupou com Deus. E agora por que a minha mão tá suja? Não, eu orava de vez em quando. De vez em quando eu orava. Quando? De vez em quando As eu suas orava. prioridades sempre foram seus amigos. Nunca se preocupou com ele. Nunca te vi orando de vez em quando. Não, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Misericórdia! Tem misericórdia! Ei, Não!
era quando você estava vivo. Agora não tem misericórdia mais não. Acabou. Fez, não fez, não fez. Tem misericórdia! Fernando, aparta-te de mim, porque não te conheço. Próximo. Luiz! Meu Deus! Que lugar é esse? Adivinha? Senhor, obrigado! Obrigado, Deus! Estou diante de ti, Pai, diante Luiz, mostra-me as tuas mãos. do trono. Senhor, as minhas mãos estão limpas! Como assim? Glória a Deus! As minhas mãos estão limpas! Ei! Tá errado isso aqui, ó. Esse cara viveu a vida toda pra mim. Nunca preocupou com o senhor. E como é que agora a mão dele tá limpa? Não é possível um negócio desse. Tá errado. Confere aí direito. Luiz, nos últimos dias naquele hospital, você ouviu do meu amor, Sim, Senhor. se arrependeu e me aceitou como único e verdadeiro Salvador. Senhor! Seu Vem bando para perto de mim. Bando de imundo. Obrigado, Deus! Obrigado, Senhor! Vocês deixaram ele escapar no último momento. Ué, que cabeçada ruim que fez essa? Perdeu o cara. Já tô perdendo fogo, ó. Vocês vão se lascar, hein? No último momento o cara sobe. Ruth! Essa aí vocês não deixou não, né? Eu também esperei. Aleluia! Ruth, mostra-me as tuas mãos. Minhas mãos estão sujas, Senhor! Misericórdia, Senhor! Minhas mãos estão sujas, Senhor! Mais um querendo misericórdia agora, Ruth. Misericórdia, Senhor! Ruth. Minhas mãos estão sujas! Até nome de crente você tem. Mas de crente, Não, você misericórdia, tinha na Senhor! misericórdia. Isso aí era quando estava vivo. Agora Não, Senhor! acabou esse Eu negócio vinha aí de pra igreja, misericórdia. Senhor! Eu participava das orações, das vigílias, Senhor! Participava, né? Participava pra quê? Falar mal do pastor. Não, Senhor, Falar não. mal do que Eu não estava falava fazendo. mal, Senhor. Eu só Falava mal do comentava, irmão que vinha Senhor. na igreja de muleta. Eu só comentava, falava do Senhor. outro irmão e Não, agora Senhor, vem aqui na rua de misericórdia. Santinha Pinheiro. Não, misericórdia, Senhor! Eu só comentava! Eu só comentava, Ruth. Senhor! Comentava. Eu bem sei que você sempre se empenhou na minha obra, A sentença, ó. mas o seu coração não fazia da maneira correta. Você fazia para aparecer e não para me agradar. Senhor, misericórdia. Aparta-te de mim, porque não te Senhor. conheço. Vindo, novo lá. Francisca, Senhor, és tu, eu conheço essa voz, tu estás me chamando, Senhor, eis-me aqui, Pai. Francisca, mostra-me as tuas mãos. Senhor, as minhas mãos estão limpas. Minhas mãos estão limpas, Senhor. Para todos verem, essa aqui foi minha maior decepção. Fiz de tudo para ela parar. Obrigado, Deus. Coloquei tropeço, coloquei empecilho, Obrigado, fiz Senhor. de A tudo tua para ela mudar o misericórdia, caminho. Pai. Não consegui. E a sentença não é só para mim, para vocês também. Porque Obrigado, foram Deus. todos incompetentes. Oh, Jesus. Capetada ruim, tudo incompetente. Deixou ela escapar, ó. E nós tentamos, viu? Mas com essa aí, não deu. Ó, toda sua. Hein? Francisca, Sim, Senhor. bem sei dos teus sofrimentos. Sim, Pai. Muitas vezes enxuguei as tuas lágrimas. Senhor, Eu valeu a vi pena, quando Pai. você perdeu o seu filho, mas eu sempre estive ao teu lado, Valeu a pena, dando Jesus. para você força para continuar. Vem para perto de mim. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Quem é o próximo? Bem-aventurado o homem que suporta
com perseverança a prova, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àquele que ama. Vale a pena se esforçar, vale a pena lutar, vale a pena esperar, porque o dia está chegando. Aleluia! Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Abra comigo a tua Bíblia no Salmo de número 139. Esse é o salmo que muitos teólogos, muitos escritores, comentaristas consideram o salmo mais belo. O salmo, são 150 salmos, é uma coletânea de poemas, de canções que vários autores fizeram. Tem os salmos de Davi, salmos de Asaf. Salmo 90 é o salmo de Moisés. Leia o salmo número 90 e é um salmo escrito por Moisés. Temos vários autores, mas o salmo 139 é um salmo considerado, e o que eu concordo plenamente, o salmo mais belo, mais bonito de toda a Bíblia, talvez, e com certeza dos 150. Quero que você leia, prestando muita atenção no que você está lendo, meditando. Leia com o teu coração, não leia apenas com os teus olhos. Leia com o teu coração, que os teus olhos e o teu coração e a tua mente estejam na página, nas palavras que nós vamos ler aqui, amém? A Bíblia diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus olhos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem me dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti maldade, com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero os inimigos meus. Ó Deus, sonda-me
e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Pode se assentar. Hoje eu quero expor esse salmo, esse texto para você, e que o Espírito Santo fale conosco, da mesma maneira que ele falou comigo e tem falado todas as vezes que eu leio esse salmo. Eu sempre leio esse salmo, eu sempre recorro a esse salmo. Esse salmo traz alegria, consolo, força, coragem. Esse salmo foi escrito por Davi. Os 150 salmos, eles são compostos por 5 livros. São 5 livros que totalizam a soma de 150 poemas, canções. Muitos desses salmos são músicas, escritos, colocado ritmo e aqui colocado na palavra. Eu não sei se você é assim, mas eu gosto muito de fazer um devocional baseado nos salmos, porque os salmos eles revelam algo poderoso, eles revelam a soberania de Deus, e esse é o tema dessa palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Deus ele é soberano, Deus ele é tremendo, o poder de Deus é inigualável, incomparável, nada é impossível para Deus, e ao mesmo tempo tudo é possível para Deus. E eu quero pensar com você aqui. Falei para você, a título de conhecimento, que os salmos eles são compostos por 5 livros. O primeiro livro dos salmistas, ele é composto pelo salmo número 1 até o 41, todos escritos por Davi. O segundo livro é composto do salmo 42 ao 72. O terceiro livro é composto do salmo 73 até o 89. O quarto livro é composto pelo salmo 90 até o 106. E o quinto, do 107 ao 150. Esses livros foram organizados e divididos em capítulos e versículos para que a gente pudesse ver e saber quem escreveu, qual é o conteúdo, qual é o contexto e tirar proveito dessa palavra poderosa. Agora o Salmo 139, eu quero aqui dissecar ele, eu quero estudar versículo a versículo com você. Eu quero que você leia comigo, por favor, se você puder colocar aí, Ana, o Salmo, o 39, versículo 1, para a gente ler juntos aqui com a igreja. Vamos ler juntos? Senhor, continua, por favor. A primeira palavra que o salmista declara no Salmo número 1, Senhor, tu me sondas. Repita comigo, sondas. A palavra no hebraico para esse verbo sondar é a palavra hakartani, que significa explorar, investigar, examinar completamente. O salmista declara que Deus, ele nos examina, ele nos explora, ele nos investiga, Deus nos sonda, ele nos conhece. A palavra no hebraico para conhecer é o verbo iadar. O verbo iadar no hebraico, ele é muito diferente do verbo conhecer no português. Eu sempre falo isso para vocês. Por exemplo, se eu cito o nome aqui aleatório, o Marcos, por exemplo. O Marcos, ele está aqui, esse jovem, belo senhor está ali, vocês concordam comigo? Amém, não amém? A Érica concordou ali, vibrando, o resto da igreja não concordou, Marcos? Né? Depois a gente vê isso. Mas eu falo que eu conheço o Marcos, mas, por exemplo, eu não sei a data de aniversário do Marcos. Eu não conheço os gostos do Marcos. Eu não conheço qual é o prato predileto dele, qual é a cor preferida dele. Eu conheço um pouco da história do Marcos, porque já sentei com ele e já conversei. Mas o meu conhecimento sobre o Marcos é um conhecimento raso. É um conhecimento superficial. E vocês sabem que o conhecimento que Deus tem com relação a tudo, inclusive a nós,
é um conhecimento totalmente diferente desse tipo de conhecimento. O verbo yadá na Bíblia significa conhecer de forma profunda, conhecer de forma íntima. O salmista declara que Deus, ele nos sonda, ele examina precisamente e ele nos conhece precisamente. O modo de Deus nos conhecer é um modo profundo. Você já parou para pensar nisso? Deus te conhece. Deus conhece a tua história. Deus conhece as tuas tristezas, as tuas alegrias, os teus pontos fortes, os teus pontos fracos. Deus conhece cada um de nós de uma forma tremenda, profunda. Eu tinha um professor meu, que na faculdade de teologia, ao explicar o conhecimento de Deus, ele dizia assim: não basta para dizermos que nesse prédio tem energia elétrica, simplesmente virarmos o switch, virarmos o interruptor e vermos se a luz está acendendo ou apagando. No verbo da Bíblia, yadá, eu precisaria ir lá, descascar um fio elétrico da tomada ou da lâmpada, colocar o dedo e sentir um choque, sentir a energia correndo através do meu corpo. E aí sim eu diria: agora eu sei que tem energia nessa lâmpada, nesse prédio. Deus, ele nos conhece dessa forma. Deus, ele conhece cada centímetro, cada incha, cada milímetro da nossa vida. Deus conhece aquilo que a gente não conhece. O salmista, ele deixa muito claro isso. Deus só não examina como nos conhece de uma forma profunda. Eu quero que você comece a entrar nesse salmo comigo. Versículo 2, ele diz assim: Ele conhece quando eu me sento e quando eu me levanto. Deus conhece as nossas ações. Deus conhece a partir do momento quando a gente levanta da nossa cama, o despertador toca 6 horas, 5 horas, 7 horas, e a gente que tem filho já tem que pegar as crianças no quarto, você já tem que acordar, você já tem que começar a se programar, você já tem que ir arrumar as crianças, fazer o lanche da escola. Você que já passou dessa fase, né? Você já é outras atividades que você tem, mas Deus, ele te conhece a partir desse momento. Quando você coloca o teu pé para fora da cama, Deus sabe. Deus conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Nada escapa do conhecimento divino. Nada escapa do conhecimento de Deus. Ele continua no versículo 2: de longe percebe os meus pensamentos. Antes mesmo dos nossos pensamentos serem formados, Deus conhece. Deus conhece os nossos pensamentos. Existem pensamentos que não são verbalizados, que ficam no nosso íntimo, lá dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Pensamentos que a gente consegue esconder da pessoa mais próxima com quem a gente anda. Nós que somos casados, a pessoa mais próxima com quem a gente anda é o nosso cônjuge, esposo, esposa. E mesmo assim, existem pensamentos que não são revelados, mas Deus conhece os pensamentos que nós não revelamos. Antes mesmo dos nossos pensamentos serem formados, de longe Ele conhece os nossos pensamentos. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para imaginar que a nossa vida está totalmente, é um livro aberto diante de Deus? Que a gente não consegue esconder nada, porque Deus, Ele é um Deus soberano. A soberania significa quando alguém exerce um poder máximo e absoluto. Quando alguém exerce um poder máximo e absoluto, Deus, Ele é soberano. E Ele exerce esse poder sobre tudo e sobre todos. E nós não escapamos desse poder de Deus.
Ele conhece os teus pensamentos. Ele sabe o que você está pensando agora mesmo. Será que você está pensando agora no que você vai almoçar hoje? Eu vou ter que chegar em casa, já deixei a carne descongelando. Tem um pastor que eu gosto muito de ouvir ele, pastor Jeremias Pereira, ele diz assim, que tem crente cozinheiro, que fica cozinhando durante a pregação. Ele fala assim, a irmã já começa a pensar, meu Deus, aonde que eu vou? Qual restaurante que eu vou? Ai, tem que fazer isso, aquilo. Deus conhece os nossos pensamentos. Existem pensamentos que edificam a nossa vida. Existem pensamentos que são positivos, mas existem pensamentos que destroem a nossa vida. Os pensamentos até, existe uma síndrome do pensamento acelerado. Vocês já ouviram falar nisso? A psiquiatria já diagnosticou a síndrome do pensamento acelerado. Gente que não consegue parar de pensar. E o pensamento é tão acelerado que sai de uma esfera que não é concreta e passa para uma esfera concreta. O corpo da pessoa começa a cansar devido à grande atividade de pensamentos. A pessoa pode estar em uma praia maravilhosa, num hotel, lindo, maravilhoso, tirando férias, mas o corpo da pessoa não descansa, sabe por quê? Porque a mente não para, pensando. Tem pessoas que ficam presas em pensamentos. Deus conhece os teus pensamentos. Deus conhece o teu pensamento antes mesmo dele se formar. Versículo número 2, de longe percebes os meus pensamentos, antes mesmo os nossos pensamentos serem formados. Deus já sabe. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai ministrar essa palavra na minha e na tua vida, e os nossos pensamentos vão contribuir para o nosso bem e vão glorificar ao nosso Deus. Pensamentos purificados, mentes purificadas. O diabo influencia muitas vezes os nossos pensamentos, mas em nome de Jesus, a partir de hoje, a palavra, essa palavra, você e eu sabendo que Deus conhece os nossos pensamentos, agora a palavra vai guiar os nossos pensamentos. Deus conhece. Versículo número 3, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. A nossa jornada está aqui. Sabe, irmãos, tem um comentarista bíblico, Benson, o nome dele, e eu fui ler esse versículo dentro desse comentário, e ele diz assim, que a forma que o salmista usa para expressar o conhecimento de Deus, é como quando um caçador, ele está na mata, escondido, observando os passos da sua caça. Um caçador está camuflado e tudo o que ele precisa fazer é não ser percebido e observar atentamente o que o animal que ele está procurando caçar está fazendo. De longe ele está observando. Ou então, quando um espião de uma cidade, um espião de um exército inimigo vai espiar uma outra cidade para levar informações para o seu quartel, para o seu exército. Deus nos observa. Deus, ele conhece o nosso trabalhar e o nosso descansar. Deus, ele sabe. Irmãos, Deus é soberano. Não tem como nós escondermos nada de Deus. E quando eu e você trabalhamos e descansamos, ele está observando. A Bíblia diz que os olhos de Deus, eles procuram os fiéis da terra. E não tem algo mais poderoso, não tem uma oportunidade melhor para nós glorificarmos a Deus através dessas duas coisas, trabalho e descanso. Porque o trabalho vai demonstrar o nosso caráter. Como a gente trata as pessoas para quem trabalhamos, ou como a gente trata as pessoas que trabalham para nós. Para você que é patrão, para você que é proprietário, empresário, tem pessoas que trabalham para você, Deus está olhando como você trata essas pessoas. Qual é a justiça que você aplica nos negócios, a hora de pagar um salário, a hora de dar um estimate.
Deus ele está interessado para que a gente possa ser pessoas justas, com uma conduta que glorifique a Deus. É triste, irmãos, quando alguém chega para mim e diz: pastor, eu tenho uma história muito triste com um fulano de tal. Ele já me passou para trás. Ele já falou que o orçamento era tanto, mas quando eu fui descobrir era tanto. Mentiu. Pastor, a pessoa me passou para trás. Pastor, a pessoa não me pagou o que prometeu. Me inventou um monte de desculpa. E é difícil também quando eu escuto alguém falar: pastor, eu peguei aquele fulano para trabalhar comigo, e a pessoa não trabalha bem. Dá nó no serviço, fica só no celular. É triste, irmãos. Mas Deus ele está nos observando. Deus observa quando a gente trabalha, mas Deus observa também quando a gente descansa. Como a gente usa o nosso tempo de descanso? Eu adoro, quando eu estou no meu tempo de descanso, ficar com a família, ficar em casa, com a Tami, com as crianças, tirar um tempo de brincadeira. E quando tem um tempinho ir lá, assistir um filme. Sou fã de cinema, gosto de assistir filmes bons. Eu gosto de desligar, esperar as crianças dormir e depois ir lá e assistir um filme. Ficar um pouco com a Tami e depois ir lá assistir um filme, desligar. Isso para mim é um tempo de descanso. Mas Deus ele nos observa como nós temos usado esse tempo de descanso. Como nós temos usado. Deus ele não deixa nada escapar. Deus ele se importa com a gente em tudo. E ele continua no versículo 3: todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Novamente a palavra yadá, o conhecimento, o verbo conhecer. Todos os nossos caminhos são muito bem conhecidos por Deus. Repito, nós podemos enganar, esconder coisas de pessoas, mas de Deus nós jamais esconderemos o que estamos fazendo. Jamais esconderemos a intenção dos nossos corações. Deus ele observa, os olhos de Deus alcançam tudo e todos. Versículo 4: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces. Deus conhece as palavras não ditas. Muitas vezes as pessoas não falam o que querem falar, mas Deus conhece o que fica no coração. Muitas vezes pessoas vão chegar do teu lado com um discurso favorável, positivo, vão te dar tapas nas costas, mas por dentro estão corroídos pela inveja daquilo que você tem. Por dentro estão corroídos de raiva. Deus conhece essas palavras não ditas. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces, Senhor. Tu já conheces. Versículo 4, ele fala isso, versículo 5, tu me cercas por trás e pela frente e pões as tuas mãos sobre mim. Diga assim: tu me cercas. A versão nova linguagem traduzida de hoje, nova linguagem de hoje traduzida, ele diz assim: tu me cercas, tu estás em volta de mim por todos os lados. Pare e pense nessa palavra. Tu estás por volta de mim em todos os lados. Quando eu leio uma palavra como essa, eu consigo imaginar, e com os meus olhos espirituais, eu imagino que em volta de mim a presença de Deus está. Num raio de 360 graus, a presença de Deus está por volta de mim. A Bíblia diz que Deus coloca os seus anjos ao redor daqueles que o temem. Meu irmão, essa palavra enche o nosso coração de alegria. Porque você tem a certeza que Deus está em volta de você. Ele me cerca por trás e por diante, por todos os meus lados.
Deus, Ele tem poder para isso. Essa palavra no hebraico é a palavra sartani, que significa, que lembra quando uma cidade sitiava outra cidade para dominar. Uma cidade, um exército, ele armava acampamento ao redor de uma cidade. E com isso evitava entrar alimento. Normalmente eles cortavam as fontes de águas para enfraquecer aquela cidade. Mas Deus, Ele nos sitia, Ele está à nossa volta para nos fortalecer, para nos proteger. Deus, Ele nos protege. E o salmista no versículo 5, ele diz assim: Tu colocas as suas mãos sobre mim. As mãos de Deus são boas e poderosas. Ele seca a tua vida, Ele seca os teus filhos, Ele seca a tua família, e a boa e poderosa mão dEle está sobre você. É motivo da gente ter alegria, prazer. É motivo da gente olhar e dizer: glória a Deus, Tu estás em minha volta, a minha casa está guardada por Ti, as Tuas mãos estão sobre mim. Sinta agora aí a presença de Deus ao teu redor, sinta agora a mão de Deus sobre você. Aleluias! E o versículo 6, o salmista, ele para, e ele faz uma declaração, ele diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. É difícil nós entendermos isso, porque a nossa mente, ela é limitada, limitadíssima. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, uma passagem que eu amo, diz assim que a nossa mente, os nossos pensamentos são tão diferentes da mente dos pensamentos de Deus, e ele dá um exemplo, para a gente tentar imaginar. Ele diz assim: olha, assim como a terra é distante do céu, olha a diferença da minha mente, dos meus pensamentos para os pensamentos de Deus. É por isso que no versículo 6 ele diz assim: olha, é tão difícil entender isso, porque nós somos limitados, mas Deus nos conhece. Deus nos conhece. Repita comigo: Deus me conhece. Deus me conhece. Agora, irmão, sabe o que é maravilhoso? Um dia nós vamos ultrapassar esse limite. Quando Jesus Cristo vir nos levar, nós teremos os nossos corpos transformados. Nós teremos os nossos corpos glorificados. E sabe um versículo que me chama muita atenção? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Paulo diz assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo como em um espelho. Ele está dizendo a nossa condição limitada de hoje. Vemos algo embaçado, não muito claro, a nossa dificuldade de compreensão. Mas ele continua dizendo: mais um dia o veremos face a face. Agora conheço em partes. É a nossa condição e limitação. Mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Um dia essa nossa limitação, ela vai terminar, nós vamos romper essa limitação, nós teremos os nossos corpos transformados e a nossa mente atingirá um nível de conhecimento que hoje nós vamos nunca conseguir. Mas um dia nós vamos ter. E esse dia está muito perto. Jesus está voltando. Para aqueles que morrerem, Jesus já voltou ou vai voltar. Mas para nós que estivermos vivos, Paulo diz ao Tessalonicenses, diz assim: olha, os vivos serão arrebatados, encontrarão com o Senhor nos ares. Glória a Deus! Glória a Deus! Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. E do versículo 7 em diante, ele fala sobre a tremenda, a grande capacidade de Deus de estar em todos os lugares e ao mesmo tempo. Deus, existem atributos, qualidades que a teologia nos ensina que são os atributos incomunicáveis de Deus. Aquilo que somente Deus é.
Ninguém mais e nada mais é. E um desses atributos é a onipresença de Deus. O que é a onipresença de Deus? É Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Talvez, hipoteticamente falando, um ser humano ele pode falar assim: eu vou visitar todos os países, todas as cidades do mundo, todas as capitais do mundo, eu vou estar em todos os lugares. Mas jamais ele vai conseguir fazer isso ao mesmo tempo. Jamais. Deus pode. A onipresença de Deus permite que Deus esteja aqui hoje, exatamente neste lugar, aqui em Seattle, aqui em Belleville, no endereço 1331 118 Avenue, Suíte 150, Belleville, na cidade de Seattle, na MSBN. E Deus permite que Ele esteja lá no meu estado onde eu nasci, lá no Brasil. A onipresença de Deus permite que Ele esteja lá em Cuba agora com os irmãos que estão sofrendo, na África, no Oriente Médio, lá no Japão, nas Coreias, em todos os lugares do universo. A onipresença de Deus é tremenda, tremenda. Quando nós pensamos sobre isso, dá vontade de a gente dobrar o nosso joelho e adorar a Deus, porque a gente se vê como um grão de areia, uma gota de água no meio de um oceano. A onipresença de Deus é tremenda. E a partir do versículo 6 ele diz assim, ele faz uma pergunta: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Sabe o que é impressionante? Que ainda tem gente que tenta escapar. Tem gente que tenta fugir. Tem gente que tenta se esconder. Mas jamais vai conseguir, porque a presença de Deus vai estar com você aonde você estiver. Você pode comprar uma passagem lá para o Havaí, Ele está lá. Você pode voltar para o Brasil, Ele vai estar lá com você. Você pode pensar que Ele não está, mas Ele está com você. Sabe, irmãos, quanto mais a gente tenta correr de Deus, mais próximo Ele estará da gente. Pare de tentar escapar de Deus. Se entregue, se renda a Ele. Comece a imaginar e entenda essa grande soberania de Deus. Deus é soberano e se renda a Ele. Ele continua falando assim, olha: poderia eu fugir da tua presença? Versículo 8, se eu subir aos céus, lá estás. Irmãos, de vez em quando eu vou, e eu amo voar, quando eu vou durante o dia, e eu abrir a janela do avião e observar aquele mar de nuvens. E quando a gente dá sorte, a gente pega o sol, um pôr do sol, irmãos, é uma das imagens mais lindas que a gente pode ver. E quando eu leio o Salmo número 8, ele diz assim: se eu subir aos céus. O salmista ele não tinha imaginação que um dia o avião seria inventado. Hoje, nós temos esse privilégio, 100% de nós que estamos aqui já pegamos um avião na vida, já estivemos lá no alto dos céus. E lá em cima a gente pode observar uma vez mais a grande soberania de Deus. Quando você observa aquelas nuvens, um sol, e você começa a glorificar a Deus, a presença de Deus está lá com você. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Não existe lugar que um ser humano possa se esconder, fugir, ir na mais profunda caverna. Quando Elias entrou numa caverna, Deus apareceu para Elias. Quando Jonas estava no fundo do mar, no ventre de um grande peixe, Deus estava lá com ele. Não importa onde e não importa o momento que você está passando, Deus está com você. Se renda a esse poder de Deus.
Não resista a esse poder de Deus. Ele continua no versículo 9, se eu subir, no versículo 10, mesmo ali a tua mão direita me guiará, me susterá. Versículo 11, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, e a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Sabe, irmãos, a gente associa muito, compara muito o problema, as lutas, as dificuldades ao período obscuro da nossa vida, a uma escuridão. E eu acredito que não tem sensação pior do que estar na escuridão, é quando a nossa alma se angustia. É quando a gente entra em depressão. E depressão é algo sério. Não é algo que é criado. Depressão é uma condição mental séria, que pode levar a sérias consequências. A gente acabou de começar o período de inverno aqui em Seattle. 4h30, 5 horas da tarde já está noite. Nublado, chuva. E há uma tendência a um sentimento depressivo no coração de muitas pessoas. Eu converso com pessoas, e atendo pessoas, e a gente vê isso. Sabe, irmãos, que o clima lá fora pode estar escuro, pode estar nublado, pode estar chovendo. Mas a Bíblia diz que para quem segue a Deus, para quem crê em Deus, aqui dentro da nossa alma, o sol da justiça vai continuar brilhando. Vai continuar brilhando. E eu quero declarar aqui agora, para todos que estão aqui, todos que vão me assistir, em nome de Jesus, que esse clima não interfira nas suas emoções, que a depressão não chegue na tua casa, nos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As trevas não param Jesus. Aleluia. Eu vou correr um pouquinho, porque o tempo, a gente tem a Santa Ceia ainda, mas a partir do versículo 13, meus irmãos, a partir do versículo 13, a gente vê aqui até o 16, o salmista falando que Deus, Ele nos observa, desde que estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. O salmista diz assim: o Senhor observou o meu embrião. Antes que houvesse a fecundação do espermatozoide com o óvulo, Deus já conhecia os nossos dias. Esse versículo, irmãos, é rejeitado, desprezado por aqueles que defendem o aborto, por exemplo. Os abortistas, agora nessa semana que passou, foi uma semana de eleição, e tendo um olhar cristão, tendo um olhar conservador, os Estados Unidos teve uma grande bênção, na minha opinião, e respeito cada opinião daqui. Mas nós estávamos aqui assistindo, se você com certeza tem YouTube e não tem o YouTube Premium como eu, entra comerciais. E os comerciais do YouTube eram assim, olha, dê direito para todos abortarem. Vocês viram isso? Eu vi várias propagandas de aborto. O progressismo, ele prega uma agenda diabólica. Na verdade, muitas pautas do progressismo são pautas para esconder pecado. O aborto é um deles. Eles preferem tratar a consequência de um ato sexual ilícito matando uma criança do que na prevenção através da palavra de Deus. Sexo, ele é uma bênção divina para ser usufruído, feito dentro do casamento. Agora, quem não faz isso vai sofrer as consequências. E qual é a solução? Aborto. Eu acredito que o aborto no século 21 remete a milhares de anos atrás, quando as crianças eram oferecidas em sacrifício a Moloque. Um altar de sacrifício de crianças hoje é realizado em clínicas de aborto. Dizem que ainda a criança não tem vida. Como isso é possível? Como isso é possível? Isso é diabólico. Porque a Bíblia diz que antes mesmo de nós sermos formados, vamos ler para a gente ter aqui
uma ideia do que a palavra do Senhor está falando, versículo 13 em diante. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. O salmista aqui agora teve um momento de autoestima. Me fizeste de modo especial e admirável. Eu acredito que Deus me fez assim também. Você acredita que Deus te fez assim também? Deus te fez de modo especial e admirável. Você é especial e admirável. E o salmista continua dizendo: tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Essa palavra convicção é certeza, é sem sombra de dúvidas. Versículo 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Vai dizer alguma coisa contra um texto tão claro como esse? Deus, Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Eu nasci dia 12 de maio de 1985. Mas 9 meses antes, Deus já sabia que eu estaria aqui 39 anos depois, pregando a palavra dEle para um povo lindo, maravilhoso, feito de modo especial e admirável. E Deus já sabia que você ia sair do Brasil e estar aqui hoje ouvindo essa palavra. Glória a Deus! Irmãos, não tem como a gente ir contra essa palavra de Deus. O diabo, ele tenta perverter, o diabo, ele tenta fazer de tudo para que as pessoas não acreditem, não creiam, não entendam, mas o Espírito Santo revela para nós. Todos os dias, versículo 16, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Agora, irmãos, esse versículo, esse texto, causa um pouco de conflito muitas vezes. Porque a gente começa a pensar assim, falar: pastor, tudo bem, se todos os dias já foram determinados para mim, e os dias de lutas? E os dias de perdas? E os dias de lágrimas também foram? Eu digo para você que sim, numa resposta geral, sim. Porque Deus, Ele não nos poupa das lutas. Ele está conosco durante as lutas. Primeiro ponto é sim, primeira resposta, a opção número 1 é sim. Até mesmo os dias de lutas, a Bíblia diz que Deus prova quem Ele ama. E eu já falei para vocês aqui que, é óbvio, é uma brincadeira, mas se eu pudesse, eu tiraria da Bíblia Tiago capítulo 1, versículo 1 e 2. Porque lá tem um versículo muito pesado, que nos confronta muito. Tiago diz assim: olha, considerem motivo de grande alegria, não é nem pouquinha alegria, não é nem uma alegria média, mais ou menos. Considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas tribulações. Espera aí. Ou seja, os dias de lutas também foram determinados. Sabe por quê? Porque os dias de lutas, eles nos forjam. Há uma frase que eu gosto que diz assim: marinheiros bons não são moldados em águas tranquilas. Os melhores marinheiros são aqueles que passaram pelas piores tempestades. Agora tem uma resposta número 2, letra B. Todos os dias Deus determinou para mim e para você, mas Ele nos capacitou com o livre-arbítrio. Deus, Ele não nos programou como robôs pré-programados. Não, Ele nos deu o livre-arbítrio. E muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida não são consequência de uma vontade diretiva de Deus. Muitas coisas são consequência das nossas escolhas erradas, das nossas escolhas equivocadas. Romanos 8, 28, foi um primeiro versículo que eu decorei na minha vida, eu lembro disso. Diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Porém,
Eu demorei a entender esse versículo. Porque a Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a Bíblia não diz que Deus causa todas as coisas. Muitas coisas que nós vivemos são causadas pela nossa escolha. Deus não desce, não obriga com quem você tem que casar. Mas já que você casou, aguenta firme. Não tem essa história de separar, não. Para com isso. Deus não obriga você a sair do Brasil e migrar para os Estados Unidos. Mas já que você está aqui, aguenta firme. Tem muitas coisas que Deus, Ele nos permite. A vontade, existe a vontade diretiva de Deus e a vontade permissiva de Deus. Deus não quis que a Poliana caísse da escada e quebrasse o tornozelo. Deus permitiu. Aguenta firme, Poliana. E assim a gente poderia aplicar esse exemplo para vários pontos. Tem coisas que Deus Ele dirige, determina, mas tem coisas que somos nós que vamos procurar com a mão. E eu tenho sensação, sabe? Às vezes eu estou aconselhando alguém, a pessoa me relata e eu fico pensando assim: meu Deus, essa pessoa, ela escolheu um problema com a mão e escolheu viver aquilo. A minha sensação é como quando a gente vai numa loja escolher uma roupa, a gente experimenta a roupa, vai lá no espelho, essa aqui tá boa. Tem gente que olha para o problema e diz: não, esse não, esse tá bom para mim. E vive uma vida muito complicada e aí culpa a Deus. Então todos os dias são determinados por nós, por Deus, sim. Todos os dias da nossa vida são determinados por Deus antes mesmo do primeiro existir. Porém, Deus nos dá o livre-arbítrio. Cuidado com as suas escolhas. Esses dias, eu vindo para a igreja com as crianças, e a gente conversando, super-herói, e as crianças perguntaram para mim: pai, se o senhor fosse um super-herói, qual poder o senhor queria ter? E a gente começou ali a conversar, e eu aproveitei a oportunidade de dizer assim: gente, você sabia que nós somos um super-herói? Como assim, pai? A gente tem um superpoder. Como assim, pai? Que superpoder o senhor tem? Eu falei: eu tenho o superpoder da escolha. Eu posso escolher o que eu vou fazer. Deus, Ele não me obriga ao que eu tenho que fazer. Eu posso escolher. Eu posso escolher ser fiel à tua mãe, ser um bom pai para vocês, como eu também posso escolher ser infiel e ser um mau pai. A tua mãe pode escolher ser uma esposa fiel, uma boa mãe, mas ela também pode escolher o contrário. Vocês podem escolher ser um bom filho, ser infiel a Deus, mas você também pode escolher o contrário. E isso determina o ritmo da nossa vida. O poder de escolha é um poder extraordinário que Deus colocou na minha e na tua vida, nas tuas mãos, na minha mão. Faça escolhas boas. Escolha honrar a tua esposa, esposo que está aqui. Amar. Esposa que está aqui, escolha honrar o teu marido. Não abra a mão dele nunca. Não importa se ele é alto, baixo, magro, gordo, feio, bonito, careca, cabeludo. Não importa. Agarra esse homem aí e não larga dele nunca. Você é homem, mesma coisa. Agarra essa mulher e não larga dela nunca. Em nome de Jesus. Todo espírito de divórcio seja tirado aqui hoje em nome de Jesus. Aleluia. E ele começa falando sobre tudo isso. Os teus olhos viram, todos os dias são determinados. E no versículo 17 ele fala: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contar, seriam mais que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Irmãos, sabe, Deus conhece os nossos pensamentos, mas eu tenho uma pergunta para você hoje. Eu quero que você preste atenção, por favor. Vou repetir. Deus conhece os nossos pensamentos, mas nós conhecemos os pensamentos de Deus com relação a nós?
Essa é uma pergunta. Você conhece os pensamentos de Deus com relação a você? Pastor, como isso é possível? Eu vou dizer para você, é possível. Você conhecer os pensamentos de Deus com relação a você. Primeiro, Jeremias 29:11 diz assim: porque eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, declara o Senhor. Pensamentos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Pensamentos de dar a vocês esperança e um futuro. Existem pensamentos da parte de Deus para conosco. Existem pensamentos de Deus sobre você. Pastor, sobre mim, pastor? Mas pastor, eu sou tão errado. Principalmente sobre você, então. Se você se coloca nessa condição, falando, pastor, eu sou tão errado, sou tão pecaminoso, eu digo para você, os pensamentos de Deus são principalmente para você. Porque Ele quer que você mude de vida. Que você pare, santifique a tua vida. Os pensamentos de Deus são preciosos. E o salmista diz, são numerosos. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. E eu estaria contigo ainda. Os pensamentos de Deus são em abundância sobre mim, sobre você. Amém? Ah, não, deixa eu... repita assim, Deus tem pensamentos sobre mim. Deus tem pensamentos sobre você. Agora, irmãos, você conhece pensamento? Você conhece pensamento? Salmos de número 25, se não me engano, 25:14, diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Sabe o que me impede? Eu estou empolgado. Sabe o que me impede de conhecer os segredos, os pensamentos de Deus? A falta de temor. Salmo 25:14. Deus revela os seus segredos, Deus revela os seus pensamentos para aqueles que o temem. Se a gente viver uma vida cristã medíocre, sem compromisso, morna. Essa semana eu vi uma frase que me chamou minha atenção, que dizia assim: pior do que o errado é o meio certo. É o meia boca, é o meio certo. Isso quer dizer, vulgo, falta de temor a Deus. Se nós não tememos a Deus, e o temor a Deus vai ser revelado na nossa particularidade. O temor a Deus vai ser revelado no nosso dia a dia. São nas pequenas coisas que nós vamos revelar o nosso temor a Deus. Como conheceremos os pensamentos de Deus sobre nós? Impossível. It's impossible. Impossível. Tema a Deus. Seja um cristão verdadeiro, temente a Deus. E Deus vai começar a confiar os segredos dele, os pensamentos dele sobre você. Tema a Deus, confia em Deus. Deixa eu correr aqui, irmãos. Chegamos no versículo 19. E do versículo 29 ao versículo 22, o salmista muda o cenário. Parece que ele vem falando sobre algo e depois do versículo 19, ele muda o discurso, muda o tom, muda as palavras. E a gente fica sem entender. Ele começa assim: quem me dera matar-te os ímpios, ó Deus. Afastem de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Você para e fala assim, parece que não é a mesma pessoa que escreveu. Parece que mudou o autor. O salmista Davi estava trazendo um poema tão belo, um poema simétrico, um poema com palavras bonitas, e agora ele entra, parece, com um discurso de ódio. Se fala muito sobre isso hoje, né? Um discurso de ódio. Mas, irmãos, eu quero falar para você que nós, como cristãos, nós não podemos interpretar isso aqui e sair agora na rua dizendo assim, que aqueles que não são cristãos morram.
que Deus fulmine. Porque um momento, 2 discípulos de Jesus, João e Tiago, chegaram e falaram para Jesus: Jesus, vamos clamar que desça fogo do céu e consuma todos que estão aí nessa cidade, porque não quiseram ouvir a tua palavra. Jesus falou: não, não é assim. Quando Pedro ele pegou a espada e ele cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, Jesus falou assim: olha, quem usa da espada, pela espada morrerá. Jesus ele não apoiou um discurso de violência, não. Mas o que a palavra nos ensina é que não há comunhão entre luz e trevas. Isso é muito importante. Não há, repita comigo, não há comunhão entre luz e trevas. Olha o que Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Eu vejo o salmista aqui, com todas as suas forças, querendo ser mais amigo de Deus do que amigo do mundo. E eu e você precisamos ser dessa mesma forma. Sabe, irmãos, nós não podemos ser amigos do mundo e querer ser amigos de Deus. É impossível. Tiago diz assim: não jorra 2 tipos de água de uma mesma fonte. Ou de uma jorra água doce ou água amarga. Qual tipo de água tem jorrado de você? De quem você tem sido amigo? Mais de Deus ou mais do mundo? O que é o mundo, pastor, irmãos? A gente não pode ser assim, não ter sabedoria e pensar que a gente está falando de uma forma, então eu tenho que sair daqui e viver em outro planeta. Não. O mundo significa tudo aquilo que é gerido, tudo aquilo que é feito que não agrada a Deus. As práticas pecaminosas, o jeito que as pessoas conduzem a sua vida, isso se resume às práticas mundanas. Deus não te criou para essa prática. Deus não te criou para isso. Eu vejo o salmista com esse discurso do versículo 19 a 22 dizendo: eu quero ser mais amigo de Deus. Eu vejo ele tendo zelo por Deus. Um zelo por Deus. Um zelo pela sua vida, com comunhão com Deus. Ele defendendo Deus. Eu vejo o salmista não sendo conveniente. Irmãos, sabe quando você entra dentro de uma lojinha de conveniência e você só pega aquilo que é conveniente para você? Não trate assim a igreja de Deus. Não trate assim a tua vida com Deus. Não é por conveniência, é por relacionamento, fidelidade. O salmista ele declara nesses 3 versículos, 19, 20, 21, 22, 4 versículos, um zelo tremendo por Deus. Que o Espírito Santo de Deus hoje esteja produzindo no seu coração e no meu coração um zelo tremendo. Para a gente terminar, versículo 24, 23, ele fala novamente: sonda-me, ó Deus. Os comentaristas, eles declaram aqui, esse versículo 23, como, sabe quando você dá aquele suspiro e diz: oh Deus. Sabe quando você está exausto, cansado e você fala assim, oh Deus. É o versículo 23, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações / preocupações. E no versículo 24, quero que vocês coloquem em pé, por favor. Por favor, Ana, coloca o versículo 24 para mim, na tela. Versículo 24, nós vamos ler juntos. E eu quero hoje terminar esse momento da palavra. Desculpa, passei um pouquinho do horário hoje. Com a leitura desse versículo. Versículo 24, vamos lá. Todo mundo junto, 1, 2 e 3. Vamos ler só a primeira linha? Só a primeira linha, por favor, de novo, versículo 24.
Não, versículo 24. Aí, vamos lá. Só aquela primeira linha, ó, bem forte. 1, 2 e 3. Preciso prestar atenção? Dispensa comentários essa frase. O salmista, ele se coloca diante de Deus e diz assim: Deus, eu sei que o Senhor me examina, eu sei que o Senhor me conhece, esse conhecimento é tão profundo que a minha mente não consegue entender. O Senhor me conhece quando eu me levanto, na verdade, o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe, não tem para onde fugir da sua presença. E ele termina fazendo essa oração: vê se em minha conduta algo te ofende. Irmãos, eu quero que hoje, desses 24 versículos, 23 na verdade versículos, você faça um resumo, uma avaliação, e a tua conclusão seja essa pergunta para Deus, ou essa afirmação, que você agora nesse momento fale com Deus e diga: Deus, vê se em minha conduta algo te ofende, vê se em minha vida algo te desagrada. E aí o salmista termina dizendo: e dirige-me pelo caminho eterno. O caminho eterno é o caminho da verdade. E a verdade é Jesus. O caminho eterno é Jesus. João capítulo 14, versículo 6 diz, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todas as nossas condutas são resolvidas, dirigidas, quando a gente se acha em Jesus. Que hoje eu e você possamos olhar para Deus e de uma forma muito sincera dizer: Deus, o que em mim te ofende? O que em mim te desagrada? Você tem coragem de perguntar isso para Deus? Você tem coragem? É uma pergunta que precisa de coragem, porque a gente tem que estar disposto a ouvir a resposta. E muitas vezes Deus vai pedir para você dizer não para algumas coisas, tirar da tua vida outras coisas, se afastar de alguns lugares, se afastar de algumas pessoas, mudar a conduta, e mudar dói, mas há necessidade de mudança. Vamos fazer essa pergunta todos juntos? Eu vou dizer 3 e a gente vai falar assim: Deus, algo em mim te ofende? Vamos lá, 1, 2 e 3. Eu quero orar com você. Primeiro oração que eu quero fazer é para você que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Para você que quer reconciliar com Deus. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor e você quer hoje dizer: eu preciso tomar uma decisão. Ou você que sentiu essa palavra, que essa palavra tocou no seu coração em algum momento. De alguma forma essa palavra tocou no seu coração e você não quer sair daqui sem uma oração, sem uma ministração. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Irmãos, não tenham medo, não tenham vergonha, não tenham melindre, não tenham nenhum tipo. Se o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração hoje e você sentiu algo especial, não deixe essa oportunidade passar. Se você quer se render a Deus, a esse conhecimento tremendo de Deus, a essa grandeza, a essa soberania de Deus, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Hoje o Espírito Santo tem renovo nessa casa. Hoje o Espírito Santo tem força, encorajamento. Talvez você entrou aqui hoje de alguma forma que você falou assim: eu preciso de uma mudança. Hoje a mudança que você precisa está aqui, está nessa palavra que foi ministrada. O Deus soberano que te conhece desde o ventre da sua mãe, Ele observou o teu embrião, quando ainda você estava sendo formado, até hoje Ele te conhece lá no futuro. Ele sabe o que vai ser da tua vida daqui 10, 15, 20 anos. Quer se render a Ele hoje? Quer se render a esse Deus maravilhoso hoje? Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu não tenho muito tempo, nós não temos muito tempo. Enquanto o louvor vai cantar uma canção,
nós vamos orar. Eu quero que você agora adore a Ele. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Aleluias. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Diga: consagramos. Nós queremos consagrar o nosso ser, a nossa vida a Ti, Senhor. Aleluia, Deus soberano. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, né? Que palavra maravilhosa. Você saber que você é filho de um Deus tão poderoso, né? Aleluia. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí e diga assim: sorria, meu irmão. Você está na presença de Deus. Sorria, minha irmã. Você está na presença de Deus. Como é bom estar na presença de Deus. Eu não sei como é que você saiu da sua casa e chegou aqui, mas eu acredito que você veio atrás de atrair a presença daquele que tudo pode, e Ele pode mudar a sua situação. Aleluia. Eu não sei como é que você está hoje. Eu estou com meu coração aqui derramado na presença de Deus, porque a bondade dEle nos alcança e sempre vai estar com a gente. Marcos capítulo 14, versículo de número 22, diz assim: enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois passou o cálice aos seus discípulos, todos beberam do vinho. Então Jesus disse: isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Podia ser hoje, né, irmãos? Quantos estão preparados para tomar deste vinho? Aleluia. O apóstolo Paulo disse que vai ser num abrir e fechar de olhos. Aleluia, seremos arrebatados. Eu quero não conhecer a morte. Eu creio que muitos também querem não conhecer a morte. Mas
que você possa sentir essa alegria de estar na presença de Deus. O apóstolo ainda disse que nós devemos examinar a nós mesmos antes de comer do pão e beber do cálice. Eu queria que você fechasse seus olhos, eu queria que você entrasse numa comunhão com Deus, conversa com o Espírito, fala para Ele, né? Eu não sei como é que foi o teu mês, o teu dia, a tua semana. Quantas vezes eu não vim para a igreja e arrancar a pancadaria era grande em casa, e eu vinha para a igreja, no meio do caminho eu dizia assim, vamos fazer as pazes que hoje é Santa Ceia, e o negócio vai... Deus não vai ouvir a nossa oração. Então, que você possa falar com o Senhor, pedir perdão. Senhor, eis o teu povo, eis a minha vida, estamos aqui diante do Senhor, porque um dia tu venceste, nos desse capacidade de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, mas nos capacita, nos move a sermos, como a palavra foi pregada hoje, Senhor, ovelhas do teu pasto, vivendo a tua palavra, sentindo a tua presença, estando na tua presença. Eis o teu povo, Senhor, capacita cada um, Senhor, e que em nome de Jesus a tua presença esteja no meio de todos nós sempre, até que o Senhor venha. E todos dizem amém. Queria apresentar o pão, apresentar o cálice. Você pode levantar as mãos para cá. Senhor, nós santificamos o pão, santificamos o cálice. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, este pão e este vinho, Senhor. E eu quero profetizar sobre o pão e sobre o vinho, que simboliza a tua carne, que simboliza o teu sangue, Senhor. Aonde houver enfermos no nosso meio, que quando tomarem do pão, quando comerem do pão, beberem do cálice, a enfermidade vai sarar em nome de Jesus. Senhor, eu creio, Senhor, numa restauração de vida, Senhor, quando beber do pão, comer do pão, beber do cálice, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão passar distribuindo aí, que vocês possam trocar o cálice, né? É um momento de comunhão, que vocês possam dizer uma palavra de vitória para o seu irmão que está à direita, à esquerda, que vocês possam se mover entre vocês e profetizar na vida de alguém, vida, alegria, saúde, portas abertas, aleluia. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu.
início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar, tu és tudo pra mim, Jesus. Tu és Jesus. Tu és tudo, Jesus. Provisão, salvação. Tu fazes tudo novo, Deus. Tu fazes tudo novo. Não há falta no Senhor, não há. Início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. Oh, és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, só tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Você está fazendo parte da maior festa da igreja. Ela é realizada a cada 30 dias. Eu não sei para você, mas ceiar tem uma satisfação muito grande para mim. Porque eu aceitei Jesus durante 5 anos. Eu não podia casar com a minha esposa porque eu não tinha condição de pagar um casamento. Mas eu não faltei uma ceia durante 5 anos. Eu me lembro a cada vez que vou cear, de cada uma daquelas ceias que eu dobrava meu joelho e chorava e dizia assim: por mais um dia, Senhor, eu estou aqui, quero cear, mas algo me impede de cear. Olha para mim. E depois de 5 anos eu pude ter a oportunidade de cear, e isso, aleluia. Eu não sei qual é o teu sofrimento, qual é, mas entrega na presença daquele que pode suprir a tua necessidade. Ele tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo, comei. Semelhantemente, ele tomou o cálice, tendo dado graça, disse: bebei, pode comer, pode beber do pão. Façam isso em memória dele. E adore a ele, que só ele é Deus. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa
és tudo pra mim, tu és Jesus, só tu és Jesus. Que o amor de Deus, a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, e todos dizem amém.